Fala galera caipora, hoje teremos 32 palpites para vocês para esta quarta-feira, dia 4 de dezembro. Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, beleza? E agora eu vou trazer para vocês o nosso gráfico anual, tá? Nós tivemos estes resultados nos últimos meses. Em junho nós tivemos 80%, julho e agosto 78%, 79% de acertos em setembro e 80% em outubro e novembro, tá? Essa é a nossa média do canal com 79%, beleza? Começamos a aprimorar os gráficos desde junho, tá? Então estes são os nossos resultados. Já o gráfico mensal do mês de dezembro, nós já estamos com 83%, tá? E temos 94% no primeiro dia, no dia 2 e 3, 72% e 79% respectivamente. E para o gráfico de novembro, nós temos estes resultados, tá? Foram 80% que fechamos no gráfico e tivemos apenas 3 dias abaixo da nossa meta de 70% de acertos, beleza? Então estes são os nossos resultados. Beleza, galera? E agora eu vou trazer os resultados dos palpites dos dias 2 e 3 de dezembro. No dia 2 nós tivemos 17 palpites com 13 greens e apenas 4 reds, tá? 77% de acertos no dia 2 de dezembro. E para o dia 3 de dezembro nós tivemos 15 palpites com 11 greens e 4 reds, tá? 79% de acertos para os palpites do dia 3 de dezembro. Nossos resultados estão ótimos, tá? E com isso temos muitos greens e acredito que a banca de vocês vem subindo gradativamente igual a nossa, beleza? Então, agora eu vou trazer para vocês os nossos palpites para o dia 4 de dezembro. Mas antes, se vocês gostaram dos nossos resultados, já clica aí embaixo, se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e também comentem o que vocês acharam, beleza? Vamos lá para os nossos palpites do dia 4? Bora pra intro! Vamos lá, galera, bem rapidinho aqui, que são bastante palpites, eu não quero estender muito o vídeo. Lembrando que a premissa do nosso canal é bastante palpites com muita qualidade para vocês. Então vamos lá, começando com essa partida do Kawasaki Frontale contra o Shandong Taishan. Separei essa partida na Champions League da Ásia com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 5,5. Em séries, o Kawasaki vem marcando gols a 5 jogos e o Shandong vem marcando a 10. Nos últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo nas duas últimas partidas que disputaram. E nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, também ocorre gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, é over gol no primeiro tempo, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Arda Kardzali contra o Ludogorets. Separei essa partida na Prva Liga da Bulgária com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Arda vem sem derrotas a 5 jogos, venceu 4 deles. Últimos encontros, nós tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Arda, over 1,5 gols em 4 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, ocorre over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é na Copa da Grécia, o PAOK contra o Aigalel. Separei essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O PAOK tem 82% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 56% nos seus últimos 9 jogos. O Aigalel, ele tem 39%. Verificando no histórico, são 7 vitórias do PAOK, 1 empate e 3 vitórias do Aigalel. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, em casa, o PAOK vem sofrendo gols a 6 jogos. E nos últimos encontros, o PAOK ele venceu o primeiro tempo na maioria das partidas que disputaram entre eles. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Partizan Belgrade contra o Radnik Nis. Separei essa partida na Superliga da Sérvia com o mercado de gol no primeiro tempo também. No histórico de partidas entre as duas equipes, nós temos uma média de gols de acima de 2,5 gols. Em séries, o Partizan vem sem derrotas a 5 jogos e o Radnik vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, ocorreu gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é na Copa da Alemanha. Separei o Wolfsburg contra o Hoffenheim.
Separe essa partida com empate anula para casa. O Wolfsburg ele tem 51% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. Já o Hoffenheim tem 39%. No histórico, são 16 vitórias do Wolfsburg, 8 empates e 10 vitórias do Hoffenheim. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Wolfsburg vem a 3 jogos vencendo e nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o mercado de vitória do Wolfsburg em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Wolfsburg ele venceu 2 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Wolfsburg ele venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Hoffenheim venceu uma partida e foi em casa nas últimas 6. Fora de casa não vence, então para essa partida, vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? A próxima partida é o Goski Gabela contra o Borac Banja Luka da Premier League da Bósnia. Separe essa partida com vitória seca para fora. O Borac ele tem 80% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Goski Gabela tem 33%. No histórico são 9 vitórias do Borac, 1 empate e 2 do Goski. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries o Borac vem vencendo a 5 jogos e o Goski vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros, nós temos vitória do Borac em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Goski Gabela, o Borac venceu apenas uma vez nas últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Borac Banja Luka ele vem a 5 partidas vencendo das últimas 6. Enquanto o Goski Gabela ele venceu apenas 2 partidas e foram fora de casa. Em casa não vem vencendo. Então para essa partida, vitória seca para fora, beleza? A próxima partida é na Superliga da Sérvia, eu separei o Estrela Vermelha contra o Baka Topola. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Estrela tem 75% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Baka Topola tem 56%. No histórico são 13 vitórias do Estrela, 2 empates e 1 do Baka. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Estrela vem vencendo a 3 jogos e o Baka vem a 7 jogos marcando gols. Últimos encontros, o Estrela Vermelha venceu 5 das últimas 6 partidas e em casa o Estrela Vermelha venceu as últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, o Estrela Vermelha venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Baka Topola venceu apenas 3 das últimas 6. Então para essa partida, é vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, União Sandilhós contra o Ghent. Separe essa partida na Copa da Bélgica com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o União Sandilhós vem a 8 jogos marcando gols, e nos últimos encontros nós tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ourense contra o Deportivo La Coruña na Copa do Rei da Espanha. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O La Coruña tem 45% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos, e o Ourense tem 61%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 4-0 do La Coruña. Em séries, o Ourense vem a 3 jogos vencendo e o Coruña vem a 8 jogos marcando gols. Últimos encontros, La Coruña venceu de 4-0 a última partida, como eu disse. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Deportivo La Coruña venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Ourense venceu 4 das suas últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos uma vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, a Eredivisie da Holanda, o Ajax contra o Utrecht. Separe essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Utrecht vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Ajax, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Temos apenas uma partida que o Utrecht venceu por 1-0, o Heracles. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o RB Salzburg versus o Hartberg. Separe essa partida na Bundesliga da Áustria com o mercado de over 1,5 gols. Histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Salzburg vem a 5 jogos sofrendo gols e o Hartberg vem sofrendo a 5 também. Nos últimos encontros, over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Na casa do Salzburg, over 1,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida é over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida é a primeira da Premier League da Inglaterra. Separei o Southampton contra o Chelsea. Essa partida eu separei com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Chelsea vem vencendo a 3 jogos e nos últimos encontros tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente na casa do Southampton. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Chelsea também vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é o Newcastle United contra o Liverpool. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de vitória e empate para fora. O Liverpool tem 54% de probabilidade de vitória, com aproveitamento nos últimos 9 jogos de 94%. Ele não perde a mais de 9 partidas. Já o Newcastle tem 56% de aproveitamento. No histórico, são 36 vitórias do Liverpool, 12 empates e 11 do Newcastle. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Liverpool vem a 5 jogos vencendo e nos últimos encontros, nós temos vitória do Liverpool nas últimas 6 partidas. Na casa do Newcastle, o Liverpool venceu e empatou as últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, o Liverpool vem vencendo há mais de 6 jogos, enquanto o Newcastle ele venceu apenas 3 partidas das últimas 6. Nas duas últimas, ele não venceu, então para essa partida, vitória ou empate para fora, beleza? A próxima partida é o Manchester City contra o Nottingham Forest. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com vitória seca para casa. O City tem 69% de probabilidade de vitória e seu aproveitamento é bem ruim nos últimos jogos, ele está com 28%. Já o Nottingham Forest tem 56%. No histórico, são 7 vitórias do City, 4 empates e 4 do Nottingham Forest. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o City vem sofrendo gols a 7 jogos e o Nottingham Forest vem sem empates a 5. Últimos encontros, nós temos vitória do Manchester City em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, ele venceu as últimas 2. E nos últimos jogos nos campeonatos, o City não vence a mais de 6 partidas e o Nottingham Forest ele venceu 4 das suas últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que o City se reencontrará com a vitória. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida é o Balaton contra o Denil Saints na Sinhu Premier do país de Gales. Separei essa partida com over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, nós temos o New Saints sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Bala, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Premiership da Escócia, o Rangers contra o Kilmarnock. Separei essa partida com over do 1,5 gols. No histórico, temos uma média de gols de acima de 2,5. Em séries, o Rangers vem marcando gols a 9 jogos e o Kilmarnock vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Rangers, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o RB Leipzig contra o Eintracht Frankfurt. Separei essa partida na Copa da Alemanha com mercado de over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Leipzig vem perdendo a 3 jogos e o Eintracht Frankfurt vem vencendo a 5. Últimos encontros, nós temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do RB Leipzig, temos over do 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Premiership da Escócia novamente, eu trago o Aberdeen contra o Celtic. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Aberdeen vem sofrendo gols a 6 jogos e o Celtic vem marcando a 8. Últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, nós também temos gol no primeiro tempo na maioria dos jogos. Então para essa partida é over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a Copa da Itália, Fiorentina contra o Empoli. Separei essa partida com o mercado de empate anula para casa. A Fiorentina tem 66% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Empoli ele tem 33%. No histórico são 3 vitórias da Fiorentina, 8 empates e 6 do Empoli. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, Fiorentina vem vencendo a 3 jogos e nos últimos encontros, nós temos vitória da Fiorentina em apenas uma das últimas 6 partidas.
Jogando em casa, a Fiorentina venceu apenas 2 de 6. Mas nos últimos jogos nos campeonatos, a Fiorentina ela venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Empoli ele venceu apenas 1 de 6. Fora de casa ele não vence. Então para essa partida é uma vitória para casa e se empatar anula a aposta, beleza? A próxima partida é em La Liga da Espanha. Separei o Atlético Bilbao contra o Real Madrid. Essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 2,5. Em séries, o Bilbao ele vem vencendo a 3 jogos e o Real Madrid vem sem empates a 5. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Atlético Bilbao, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida do Bilbao contra o Real Sociedad, que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Premier League da Inglaterra, o Aston Villa contra o Brentford. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Aston Villa vem sem vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros tivemos over 1,5 gols em todas as últimas 6 partidas. E verifiquem só, temos o ambas marcam em 5 das últimas 6. Na casa do Aston Villa, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e ambas marcam também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos e também com ambas marcam. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, esse clássico na Premier League da Inglaterra. Separei o Arsenal contra o Manchester United com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Manchester United vem marcando gols a 10 jogos e o Arsenal vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Arsenal, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. E vejam só que temos ambas marcam também na maioria, beleza? Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, Vasco da Gama contra o Atlético Mineiro. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 2,5. Em séries, Vasco da Gama vem sofrendo gols a 6 jogos e o Atlético Mineiro não vence a mais de 5. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Vasco, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, primeira divisão na Argentina, o Racing contra o Estudiantes de La Plata. Separa essa partida com vitória e empate para casa. O Racing tem 54% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Estudiantes tem 61%. No histórico são 3 vitórias do Racing, 15 empates e 15 do Estudiantes. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Racing vem vencendo a mais de 5 jogos e o Estudiantes vem a 9 jogos marcando gols. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Racing em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Racing venceu a única partida, e nos últimos jogos nos campeonatos, o Racing venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Estudiantes ele não vence há mais de 6 jogos. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? A próxima partida é na divisão profissional da Bolívia, The Strongest contra o Real Santa Cruz. Separa essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Strongest tem 87% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 67%. Já o Real Santa Cruz tem 28% apenas. No histórico são 9 vitórias do Strongest, 3 empates e 3 do Real Santa Cruz. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Strongest vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, o Strongest venceu o primeiro tempo na maioria de suas partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Strongest também vem vencendo o primeiro tempo na maioria dos jogos. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? A próxima partida é o Vitória contra o Grêmio na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com vitória e empate para casa. O Vitória ele tem apenas 40% de probabilidade de vitória, mas ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E em casa seu aproveitamento é bem melhor do que o do Grêmio fora de casa, tá? O Grêmio tem 50%. No histórico são 6 vitórias do Vitória, 5 empates e 11 do Grêmio. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Vitória vem a 10 jogos marcando gols e o Grêmio vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, o Vitória empatou apenas 2 partidas das últimas 6 contra o Grêmio. Jogando em casa foram as 2 partidas que ele empatou.
Últimos jogos nos campeonatos, o Vitória ele vem vencendo ou empatando 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Grêmio ele venceu apenas 2 e foram em casa, fora de casa não vence. Então para essa partida, Vitória empate para casa, beleza? Próxima partida, o São Paulo contra o Juventude na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com Vitória empate para casa. O São Paulo tem 52% de probabilidade de vitória e seu aproveitamento é de 61% nos últimos 9 jogos. O Juventude também tem 61%. No histórico são 10 vitórias do São Paulo, 5 empates e 3 do Juventude. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o São Paulo vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros nós temos vitória e empate do São Paulo nas últimas 6 partidas. Jogando em casa, o São Paulo venceu e empatou 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o São Paulo venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Juventude venceu apenas 2 de 6. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Criciúma contra o Flamengo na Série A do Brasileirão. Essa partida eu separei com over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Criciúma ele vem sem vitórias a 5 jogos e o Flamengo ele vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros, over do 1,5 gols nos últimos 6 jogos. E na casa do Criciúma também temos over do 1,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Criciúma. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a primeira divisão da Argentina, o River Plate contra o São Lourenço. Esse clássico na Argentina eu separei com o mercado de over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o River Plate vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros, nós temos over do 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do River Plate, over do 1,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do River Plate. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Goianiense contra o Fortaleza na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, jogando fora de casa, o Goianiense vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Goianiense, não temos over do 1,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Agora fiquem ligados que nessas duas últimas partidas é a disputa de título, tá? Se forem bem as condições, nós já teremos o campeão nessa rodada, beleza? Então nós temos o Internacional contra o Botafogo do Rio de Janeiro com mercado de under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols não ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Internacional vem marcando gols a 7 jogos e o Botafogo vem sem derrotas a 5. Últimos encontros, under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E na casa do Internacional, temos under 3,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Temos a possibilidade de ambas marcam em over do 1,5, mas eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols nessa partida, beleza? Próxima partida, o Cruzeiro contra o Palmeiras, que vem disputando o título contra o Botafogo. Nós temos essa partida com o mercado de vitória e empate para fora. O Palmeiras tem 48% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cruzeiro tem 39%. No histórico são 3 vitórias do Palmeiras, 11 empates e 15 do Cruzeiro. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cruzeiro vem a 5 jogos marcando gols e o Palmeiras vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Palmeiras nas últimas 6 partidas. E na casa do Cruzeiro, o Palmeiras venceu e empatou 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos vitória do Palmeiras em 3 das suas últimas 6 partidas, e ele empatou uma, enquanto o Cruzeiro ele venceu apenas uma partida de 6. Então para essa partida, vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui, e eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal se vocês gostaram dos nossos palpites, beleza? Não se esqueçam de deixar o seu like e comentem um palpite de vocês sobre esses jogos. Fechou, galera? E vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, minha galerinha caipora! O nosso bilhete é com 4 seleções para esta quarta-feira. Separei o Pauk contra o Aigaléu com vitória no primeiro tempo para casa.
over 1,5 gols para o Ajax contra o Terest, over gol no primeiro tempo para o Aberdeen contra o Celtic e um over 1,5 gols na partida do Arsenal contra o Manchester United. Uma odd total de 2,26. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!